Obrigado, Tamara, pelo convite, né, de estar participando dessa Semana do Meio Ambiente da UTFPR, falar, né, sobre plásticos, falar sobre esse tema atual tão relevante, né, e relevante não só para nós aqui no meio acadêmico, mas acho que para toda a comunidade como um todo, né, e eu vou tentar falar um pouco sobre esses impactos gerados, né, pelos plásticos e começar, né, a falar justamente, tentar responder essa pergunta que é o início, né, dessa apresentação. Plásticos, por que não? E o meu plásticos, por que não? Eu vou trazer muitos assuntos e muitas imagens que realmente é o que está acontecendo. Então, eu sempre gosto de falar de plásticos e mostrar, né, esses impactos gerados por eles. Então, além, né, da comodidade que eles nos traz, mas também tem um outro lado que muitas vezes ou as pessoas não sabem, as pessoas acabam realmente deixando, né, de querer saber sobre esse assunto. E daí, gente? Então, no cenário, né, atual de objetos plásticos, a gente vê isso cotidianamente, né? Então, todo dia, seja, né, nessa imagem menor aqui na Baía de Guanabara, lixos, né, descartes, boa parte de descartes plásticos, seja até mesmo aqui, né, no nosso estado, pega o manguezal, né, de Antonina, garrafas PET sendo descartadas, né, inadequadamente, e tudo isso, esses descartes, né, seja materiais orgânicos, seja até, né, os resíduos plásticos, eles vão chegar até os mares. Então, essa reportagem é interessante, que é uma reportagem agora do começo deste ano, né, uma reportagem de 25 de janeiro de 2018, e que ele traz justamente sobre essa relação do que foi encontrado, né, nesse resíduo encontrado na praia. Então, eles verificaram que durante esses 30 dias, esses primeiros 30 dias de verão, foram recolhidos cerca de 480 toneladas de lixo na areia. Isso só no litoral paranaense. Então, de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. E isso em cerca de 48 quilômetros. Então, se a gente for fazer uma conta rápida, foram recolhidos 480 toneladas de lixo em 48 quilômetros, ou seja, então, praticamente, né, cada quilômetro, a gente, né, vai estar recolhendo lá certa quantidade de lixo. E isso, se a gente for pensar, né, a cada 10 quilômetros, está sendo recolhido 480 toneladas. Não só descartes plásticos, mas também latas, né, de bebidas, sacolas plásticas, enfim. Então, esse é o nosso panorama, né, fora, né, não só a gente fala do Brasil como um todo, ou mundial, mas aqui no Paraná a gente já tem essa realidade e também muito bem significativa com relação a esses descartes. E daí, essas imagens, praticamente é tão comum a gente observar, né, seja em reportagens, seja em vistas, enfim, né, animais, toda a parte dos animais marinhos sendo atingido constantemente, né, sobre esses resíduos plásticos, e aí não só com relação à própria ingestão, né, desses resíduos, desses materiais plásticos, mas também a própria, esses materiais sendo, como a gente fala, sendo mantidos, né, presos a esses animais. Então, constantemente está acontecendo isso. Então, é uma realidade que muitas vezes a gente não consegue dimensionar ou até mesmo saber, pelo fato de estar relativamente longe da nossa realidade, mas que infelizmente, é um fato preocupante atualmente. Só para a gente conceituar, né, diferenciar o que é um plástico, o que é um polímero. Então, de acordo com essa norma americana, né, de padronização, aí eles caracterizam que os materiais plásticos é um material que contém, né, uma ou
mais substância polimérica, que a gente considera que ele é de elevada massa molar. E em algum momento, né, da sua fabricação ou transformação, ele vai ser moldado para, a partir daí, obter, então, esse material que comumente a gente utiliza. Então, uma sacola plástica, um copo plástico, uma garrafa plástica. Já o polímero, ela é uma substância que consiste em moléculas isadas pela sua repetição, né, de uma ou mais unidades monoméricas, que basicamente é a matéria-prima para se fazer esses materiais plásticos. Então, coloquei, né, 3 imagens para a gente ter uma ideia, uma noção. Então, uma sacola plástica, né, utilizada constantemente em supermercados. Então, ela é um material plástico e a base dele que é o polietileno, então que seria um polímero de origem. Temos a garrafa PET, né, a garrafa plástica, que tem, né, como constituinte, então, um politereftalado de etileno. E o copinho, né, de poliestireno, que é o copinho plástico, aquele copinho para café térmico, então, que a base dele, então, é o poliestireno. Então, a partir daí, mais ou menos a gente já consegue ter, né, pelo menos a conceituação do que é um plástico, né, e do que, quando muitas vezes o pessoal fala de polímeros. Então, tá aí, como, né, é um assunto bem atual, esse artigo, um artigo bem relevante, né, publicado em 2017, que traz esse panorama. Ou seja, ele faz uma estimativa de todo o plástico já produzido e que ainda está em consumo ou que está ainda, né, na fábrica para ser consumido desde 1950. Então, eles fizeram uma estimativa que o total de resinas plásticas, né, de plásticos, está em torno de 8,3 bilhões de toneladas. Disso, cerca de 2.000, né, 2.500 aproximadamente, de todo esse plástico, a gente está sendo consumido, né, no contexto mundial. E aí o que é interessante, que desde 1950 até 2015, a geração, né, desses plásticos já acumulou cerca de 6.300 bilhões de toneladas, né, 6,3 bilhões de toneladas. Sendo que somente 12% desse total, de 6,3 milhões, ele tem sido, né, destinado para incineração. Desse total também, só 9% tem sido reciclado e em torno de 10% está sendo reciclado mais de 2 vezes. Então, esse artigo ele é interessante, por quê? Porque ele traz uma perspectiva do futuro e também da própria realidade, do passado até o momento atual. Então, eles concluem que, se essa produção atual de resinas plásticas continuar como está, né, de forma crescente, eles estimam que próximo de 2050 vai estar num total de 12 bilhões de toneladas de plásticos, seja, né, produzidos, seja consumidos, descartados, né, seja ainda em produção. Então, eles chamam muita atenção a isso. Então, essa é a nossa realidade. A quantidade de plásticos, a tendência, e é o que as estatísticas, os dados científicos nos mostram, é que a tendência é sempre aumentar. E, de certa forma, até o momento, nenhuma atitude, nenhuma política está sendo combatida, né, para que se tenha essa redução, ou que tenha pelo menos essa atenção maior sobre a produção de plásticos e também a sua destinação. Então, essa é o grande chamariz desse artigo, um artigo relativamente bem sendo discutido mundialmente por causa dessa atual realidade que a gente está tendo. E daí, só um comparativo que eles fazem, né, sobre o 3 bilhões de toneladas de plásticos, eles fazem essa
analogia, por exemplo, a 331 mil toneladas, né, que equivale ao prédio americano, né, do Empire State, e eles equivalem a 25 mil prédios, né, referente a essa edificação. Ou até mesmo cerca de 1 bilhão de elefantes que pesam cerca de 7.500 toneladas. Então, só para a gente ter, né, algo palpável, para ver o quanto de plástico está sendo produzido. E pior ainda, está sendo descartado. Essa imagem, né, eu mostro então, só um lixão, né, ou um aterro que não tem seu controle adequado, em que montanhas e montanhas de plástico estão sendo depositadas, e a gente nota que visualmente vê que o plástico ainda ele continua lá. Ou seja, ele demora centenas de anos para se degradar, e a produção continua, né, cada vez mais crescente, né, como no geral, né, mundialmente. Um dado estatístico aqui do Brasil, que é do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, ele fala mais ou menos sobre essa realidade. Essa reportagem saiu agora no começo do ano passado, mas ele mostra mais ou menos assim, ó, que no Brasil, né, os resíduos sólidos urbanos no Brasil, ele gira em torno de 160 mil toneladas diárias. Eles estimam que em torno de 30% a 40% desse montante, eles são passíveis de reaproveitamento ou de reciclagem. Só que somente 13% desses resíduos, eles são encaminhados para uma destinação adequada, por exemplo, a reciclagem. Então, de novo, né, a gente tem uma realidade crescente de produção e de consumo de plásticos, contudo, não se tem uma adequada destinação ou uma preocupação, né, para esses resíduos, esses materiais sendo gerados. Então, a problematização, né, da produção e do tratamento de resíduos de plásticos ainda se torna um grande problema, né, precisa ser resolvido, né, até que na minha opinião, já para ontem, né? Porque o próprio baixo investimento em tecnologias de gerenciamento já não proporciona dar uma destinação, né, adequada a esses resíduos plásticos. Então, se a gente pega resíduos plásticos, né, sendo descartados em lixões, quando não, né, esses resíduos plásticos eles acabam chegando em rios, né, em lagos, e até mares e oceanos, né? Então, isso é um grande problema. A gente ter uma quantidade enorme de plásticos sendo gerados e não tendo uma adequada destinação. E aí que se tem, né, um grande impacto ambiental, né? Seja para a fauna, seja para a flora. E aí tem não só os dados, né, os danos causados ao meio ambiente, mas também a própria saúde humana. Então, eu chamo sempre a atenção a isso, que as medidas que até então estão sendo tomadas, seja, né, em outros países, seja até mesmo em algumas cidades aqui do Brasil, por exemplo, na cobrança pelo uso de sacolas plásticas, não está sendo, né, não está sendo útil para que tenha essa diminuição, né, ou evitar o uso de sacolas plásticas. Então, reduzir o uso de materiais plásticos descartáveis. Então, essa política, até então, não está sendo, né, eficiente para que isso tenha um impacto na quantidade, seja da produção e seja do próprio consumo, né? Que eu vejo sempre assim. Se você tem uma alta produção, é porque se você tem um consumo. Então, para a gente começar a acabar, né, com essa própria destinação, ou seja, com essa alta produção de materiais plásticos, tem que diminuir, né, o consumo desses materiais, porque senão não tem, né, esse ciclo acaba nunca acabando, né? Então, a minha visão é muito crítica com relação a isso. Então,
precisa ser reduzido, precisa diminuir o uso de materiais plásticos. E esse dado, né, do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, né, de 2014, lá que vem do Ministério das Cidades, ele traz um dado muito interessante, que ele estima que cerca de 17 milhões de pessoas moram em regiões em que não há nenhum tipo de coleta de lixo. E aí essa região, né, são praticamente zonas rurais, pequenos municípios, e ainda a realidade é ainda pior quando a gente trata de uma coleta seletiva. Por exemplo, encontrado em apenas 1.322 municípios de 5.500 municípios de todo o país. Isso dá, né, um pouco mais de 20% do total. Então, a gente já chega de novo a uma política que também não auxilia com relação às práticas, né, adequadas para a destinação dos resíduos plásticos. E aí a gente volta de novo àquela pergunta, né, daqui do seminário, por que não? Né? Então, diante de toda essa realidade, o plástico realmente não deve ser utilizado. Porque se não se tem, né, uma boa destinação, não se tem, né, uma boa política para se combater ou se dar a destinação adequada, né, preservando o meio ambiente e até mesmo a saúde pública, é melhor que não se use, né, ou que se tenha políticas mais firmes para tentar reduzir, né, esse número de plástico que está no dia a dia nosso, né. Então, tá aí as imagens, né, desde um lixão, né, ou um aterro que muitas vezes não é controlado, e quando não, né, esses materiais plásticos vão lá e acabam chegando no mar, né, e chegando no oceano como realmente como um grande poluente, né, com uma grande quantidade desses materiais. Então, outras imagens com relação, né, o próprio resíduo plástico, os próprios descartes estão presentes constantemente perto da própria população, né, onde eles moram. E aí isso que está o grande problema, né, vetores de doenças e até mesmo, né, problemas do próprio plástico, pode eliminar alguns, né, compostos químicos que é prejudicial à saúde. Enfim, então acaba sendo uma cadeia que não tem fim, né? O próprio resíduo plástico se torna, né, a própria população se torna refém da quantidade de plástico gerado, da quantidade de plástico sendo descartado. Essa é uma imagem muito interessante, né, de um documentário que também é sobre plásticos no oceano. E essa é uma imagem que eles tiraram de um submarino, que eles desceram lá uma profundidade de cerca de 1.600 metros e encontraram essas garrafas, né? No caso, garrafas de bebidas, basicamente garrafas PET, que estão lá e estão sendo acumuladas. Ou seja, não se sabe, né, de quanto tempo, mas a única coisa que eles falam e sabem é que essas garrafas, elas vão permanecer por lá. Então, né, um material que está lá a 1.600 metros de profundidade, não tem luz, né, basicamente está lá, né, no meio salino e vai ficar lá. E a tendência é sempre acumular ainda mais. Ou seja, então, no lugar que a gente menos espera, que é o fundo do mar, né, do oceano a 1.600 metros, se encontra resíduo plástico, se encontra na garrafa PET praticamente inteira, né, sem nenhum, pelo menos visualmente, nenhum tipo de degradação para que esse material possa, né, ser, pelo menos, não ter esse volume aparente, né, de resíduo plástico. Então, um grande problema hoje, quando se fala, né, desses descartes inadequados de plásticos, seja, né, no ambiente e que vai chegar nos oceanos, vai chegar nos mares, é a formação desses microplásticos. Então, o microplástico nada mais é que um material plástico, né, pós-uso, e que foi fragmentado,
né? Então, foi fragmentado em partículas menores e que muitas vezes, visualmente, a gente não consegue observar. Então, eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia, né, com relação ao tamanho, né, então, de uma garrafa PET com relação à sua massa molar média, que ela gira em torno de 24 mil a 36 mil gramas por mol. Então, eu chamo, né, a atenção por quê? Porque querendo uma garrafa PET, né, um polímero, né, formado, a cadeia desse material é relativamente grande, ou seja, para se degradar, ele vai precisar muito tempo, né, muitos anos, e aí em condições adequadas para que esse material, né, seja realmente degradado ou até mesmo uma quantidade, uma relação ideal, que é a formação, né, de CO2 e água. Tá? Então, praticamente, os plásticos eles são considerados poluentes existentes, né? Seja no fundo do oceano, seja descartado num aterro, seja, né? Enfim. Então, eles estão aí. E o engraçado é que os primeiros relatos de lixo plástico nos oceanos já vêm lá desde 1970. Então, já não é de hoje que já é observado esses lixos, né, presentes, por exemplo, né, nos mares, nos oceanos. Né? Então, a definição de microplásticos tem, né, inúmeros tipos de definições, né, por vários tipos de pesquisadores. Mas eu quis colocar aqui essa definição que ele mais ou menos dizer que um microplástico são partículas de plásticos menores que 50 micrômetros, né, ou cerca de 5 milímetros, e de até poucos micrômetros. Ou seja, o material que, embora se degradou fisicamente, se a gente pensar numa massa molar de um polímero, a degradação física quase não é nada, né? É só algo que a gente não consegue ver. Mas querendo o polímero, né, o plástico está lá inteiro, né, e não teve sua devida degradação, né, com relação às propriedades químicas, né, realmente. E os microplásticos, se a gente considerar, né, a classificação delas, são considerados ou classificados como primários ou secundários. Quando a gente fala de microplásticos primários, está aqui, né? Então, se a gente pegar a própria produção, né, dos materiais plásticos, ele vem, né, desses grãos, né, que a gente chama, na indústria chama de pellets, e aí esses materiais são possíveis poluentes, né? São materiais que podem cair no meio ambiente e ter seu, né, impacto na flora e na fauna, ou até mesmo, né, com relação aos microplásticos secundários, né? Quando a gente pega justamente o material pós-uso, que foi descartado e que está lá, e que dependendo, né, do meio que ele está, vai se degradar fisicamente e vai gerar um plástico a olho nu, né, praticamente quase a olho nu, quase invisível, mas o plástico vai estar lá ainda, tá? E só voltando aqui um pouco com relação aos microplásticos primários, a gente tem ainda também com relação às partículas que são utilizadas em alguns cosméticos, né? Por exemplo, os esfoliantes, né, uma parte da indústria abrasiva que utilizam essas esferas, né, essas microesferas, como forma, né, de algo abrasivo, algo, né, esfoliante. Então, praticamente também é um poluente, também é um poluente persistente que vai estar, né, no meio ambiente depois do uso, tá? Então, né, já terminando mais ou menos as considerações com relação, né, a esse descarte, né, desses materiais plásticos, então eu acho que, na minha opinião, ainda há muito trabalho a ser feito, tá? Seja no meio científico, seja na política e seja também na parte social. E aí isso eu vejo que tudo está muito longe, né? Desde o meio científico, desde a política sendo aplicada, seja até mesmo da sensibilização, né, da comunidade. Então, acho que isso ainda não é só no Brasil, mas acho que como um todo, né, mundialmente, ainda tem muito ainda a melhorar.
né, sensibilização quanto ao uso consciente, né, e a própria destinação dos plásticos. Então, eu vejo que se a gente não consegue evitar, né, o uso de um material plástico descartável, mas pelo menos que tenha, né, uma destinação adequada, e pelo que se tem, né, pelo que eu mostrei, né, das reportagens, tanto da própria parte da política, né, do próprio meio científico, então ainda está um pouco além, né, do que a gente precisa para dar essa destinação adequada. Em primeiro lugar, né, tem que ter uma atitude pessoal, né, de cada um, de tentar ao máximo diminuir, né, o consumo, o uso desses materiais plásticos descartáveis, e também, quem sabe, deixar de usar, né? Então, quando a gente fala desses descartes, só tem descarte porque alguém está usando. E aí cabe a cada um, né, tentar realmente eliminar, tentar não utilizar esses plásticos, ou quando não, diminuir, tá? Então, eu termino aqui com essas duas frases bem interessantes que eu retirei também de uma reportagem e que acho que muitas vezes cabe muito à nossa realidade, né? Então, vou só falar essas duas frases que acho que a gente acaba pensando um pouco. O plástico, ele é ótimo porque dura. E o plástico é terrível porque dura. O que resolverá a poluição de plásticos é o comportamento das pessoas nessa área. Então, acho que cabe muito, né, a essas duas frases para o nosso cotidiano, né, e talvez até mesmo para a gente reproduzir, né, para frente, para as pessoas, para pelo menos tentar mostrar, né, o que é importante, né, e preocupante é a realidade hoje, que é, né, vamos pensar que é a era dos plásticos. Então, meus agradecimentos à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, pela oportunidade de falar um pouco, né, sobre os plásticos, à comissão organizadora da Semana do Meio Ambiente, da UTFPR, e a todos que estão participando. Então, meu obrigado pela atenção e obrigado, Tamara. Então, muito obrigada, Reinaldo. Foi uma excelente apresentação, agradeço muito. E, inclusive, nessa tua fala que você comenta, né, que nós temos que reduzir, talvez, o uso dos plásticos, de alguma forma, aqui a universidade ela está, junto com a comissão do Plano de Logística Sustentável, fazendo todo um movimento para que a gente não use mais os copos descartáveis no RU. Então, muitos dos campos já têm essa prática há algum tempo, e nós estamos tentando fazer com que todos os campos cheguem a ter essa prática de não utilizar os copos descartáveis no RU, né? Então, tem toda a campanha, várias campanhas, cada campus fez a sua campanha para que os alunos tragam os seus canecos, né? Aqui em Curitiba, ela se chamava Meu Caneco. Hoje não é mais oferecido o copo descartável no RU, e foi assim, a motivação de não utilizar veio muito forte dos alunos também. Eles apoiaram a campanha, trazem os seus canecos e os seus copos permanentes, né? Então isso tem sido assim um retorno muito interessante. E nesse sentido nós também temos que trabalhar um pouco os ODS, né? O que são os ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também lançados da ONU, e que você colocou, principalmente a última, ela está muito relacionada ao ODS, se não me engano, o número 8 ou 12, agora eu estou confundindo, o 12, que é o consumo consciente, né? Então, nós temos aí várias práticas que gostaríamos de inserir aqui na universidade por meio desta comissão, e uma delas está sendo iniciada justamente com o tema resíduos, né? A comissão trabalhou bastante com a parte de resíduos, nós vamos esse ano trabalhar os resíduos perigosos, e aí as campanhas vão acontecendo, e essa dos copos descartáveis, né, a tentativa de eliminar o uso, ela tem sido assim um sucesso aqui na universidade como um todo, né, nos 13 campos. Isso se propaga, né, Tamara? Então, o fato das pessoas terem essa preocupação
acabam passando também, né, para os seus pais, para os seus familiares, né, e acaba atingindo realmente a comunidade, né? Exatamente, e nós temos que ser, a universidade, ela precisa ser, vamos dizer, um modelo, um exemplo nesse sentido, né? E aí nós conseguimos espraiar essas ideias e realmente fazer um processo de sensibilização e educação, né? Mas muito obrigada, Reinaldo, novamente. Nós vamos agora continuar a palestra com a Juliana. Agora vamos tentar colocar nossa apresentação aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo passar para mim aqui. Eu estou como apresentadora, agora deixa eu ver se eu consigo baixar. Como é que eu vejo o nome dela? Sim, da minha aluna, né? Mas eu joguei ela aqui. Não tá. Pior que não tá, tá uma confusão. Aí. Não sei se tem que tirar dele. Bem, nós estamos carregando aqui a apresentação da Juliana. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui na tela. Isso. Espero que vocês estejam vendo. Juliana, agora é com você. Bom, obrigada, Tamara, pelo convite. Boa tarde a todos. Como a Tamara já me apresentou, eu sou a professora Juliana, do campus Curitiba, do Departamento de Química e Biologia. E para nós é sempre, quanto para mim, quanto para o professor Reinaldo, que também trabalha nessa área de plásticos, é sempre um prazer e uma alegria muito grande poder discutir esse assunto e pensar nos pontos positivos ou no que a gente pode fazer para minimizar essa questão que o professor Reinaldo colocou muito bem, que é a questão do descarte desses materiais, né? No entanto, se a gente for pensar em relação aos plásticos, a gente vê, é só a gente dar uma olhadinha à nossa volta, né? Assim, se a gente virar um pouquinho, a gente já verifica, né, que tudo, ou praticamente tudo que está à nossa volta, ou grande parte, tem os plásticos, que na verdade, quando a gente fala em plásticos, é um dos tipos, né, dos materiais poliméricos, mas envolve esse material. Então, se a gente for pensar o porquê disso, né, o plástico realmente ele tem sido produzido nos últimos 20 anos, o aumento de produção é de em torno de 9% a 10% ao ano, mas isso é justificável justamente pelos grandes avanços, né, que ele permite, os benefícios que ele traz para a sociedade, né, as propriedades que ele apresenta. Então, se a gente for pensar em questão de custo, na versatilidade, né, na durabilidade, que às vezes é um ponto positivo, às vezes não é, na resistência, seja a resistência mecânica, a resistência ao impacto. Então, vamos pensar aí nessa linha, nós vamos falar um pouquinho à frente, mas se a gente pensar no para-choque de um carro, né, que antes era feito de ferro, de metal, enfim, hoje se fala muito, puxa, quando tem uma batida de um carro, enfim, ele desmonta, né? Graças a Deus isso acontece, né? Significa que a gente tem, a gente absorve esse impacto nesses materiais, nesses para-choques que são colocados hoje, né? Com grande parte dele feito de material plástico. Então, essa resistência acaba sendo extremamente importante, não só isso, falando na área automotiva, mas
a gente for pensar nos cintos de segurança, nos airbags, enfim. Né? E, além disso, a questão da leveza, né? Quando a gente fala em leveza, aí, de novo, eu busco uma série de exemplos, mas voltando mais à área automotiva, a questão dos carros, a economia de energia. O plástico tem características importantes, questão do processamento, ele é de fácil processamento, né? Pelas suas diversas técnicas, ele é de fácil coloração. Pode ser colocado nesses plásticos uma série de aditivos que vão permitir a eles melhorar as suas propriedades, sejam, de novo, propriedades mecânicas, propriedades de barreira ao vapor d'água, ao oxigênio, a relação até com os raios ultravioleta. Então, a gente tem uma série de vantagens nesse sentido. Então, aqui tem alguns exemplos, né, do ontem e do hoje. Então, se a gente for pensar ali a substituição de diversos materiais, então, por exemplo, os metais, né, ontem e hoje na linha automotiva, é um dos exemplos. Se a gente for pegar o plástico como substituto da madeira, né, então a gente sabe que a madeira, ela tem uma degradação muito mais rápida, ou mesmo nessa linha da construção civil, pensando em grades, em cercas, portões, se a gente pega os metais, né, esses metais na região litorânea, vamos supor, ele tem uma degradação muito mais rápida, então hoje isso já é substituído pelo plástico também, pelo PVC principalmente, né, nesse exemplo específico. Se a gente for pegar a área de embalagens, então o plástico também é um substituto do vidro, e aí nesse quesito, a questão dos líquidos gasosos, né, a embalagem, a leveza, a facilidade de transporte, e por outro lado você diminui, né, a questão do consumo energético da logística do transporte desses materiais. Então, quando se fala na questão dos plásticos, a gente sabe que tem a problemática, né, do descarte, principalmente aqueles que são de rápido descarte, né, os próprios, como a gente mesmo chama, os descartáveis em si. Um problema muito grande é, por exemplo, a questão dos canudinhos, né? Esses dias até teve uma reportagem no Fantástico, bastante evidenciada em relação a esse assunto, mas eles apresentam um lugar de destaque. Então, de novo, pegando as embalagens, pegando a questão dos utensílios domésticos, né, as aplicações tecnológicas, então, os computadores, os celulares, a parte da medicina em si, né, e aí entra um pouquinho da aplicação científica também. Então, a gente sabe que hoje a gente não consegue mais ver tantos pontos, não só, né, os pontos negativos, mas tem muitos pontos positivos em relação à utilização ou à substituição de outros materiais pelo material plástico. Aqui tem uma curiosidade, o professor Reinaldo colocou dos elefantes, né, em relação à comparação, em relação ao peso dos elefantes no material gerado, mas, por outro lado, o plástico ajudou os animais, né? Se a gente for pensar na baquite, que é uma resina muito utilizada ainda nos dias de hoje, ela veio justamente para substituir, né, o marfim, o casco da tartaruga, os chifres, os corais. Então, nesse sentido, a gente está, né, muito à frente e, de certa forma, ajudando a parte dos animais, né, que hoje a gente tem essas resinas sintéticas que nos permitem, né, a confecção de vários materiais, utilizando algo que imita a questão, né, por exemplo, do marfim, do chifre, e outras situações, né? Hoje já tem plástico, por exemplo, que imita o mármore. Então, esse plástico, você vai fazer lá um utensílio, ou mesmo uma pia no seu banheiro, a leveza desse material, a durabilidade é muito maior, e visualmente ele apresenta as mesmas características, né? Então, ele permitiu ao homem, né, e tem permitido a cada dia ampliar muitas possibilidades. Então,
outro lugar muito importante de destaque é quando a gente fala na questão do consumo energético ou da geração de energia, né? O que seria da energia, por exemplo, eólica e solar, sem a presença dos plásticos? Então, quando a gente pega toda uma turbina do gerador de energia eólica, as pás, a estrutura, a gente tem ele praticamente toda, né, de plásticos, em geral plásticos reforçados, a gente entra um pouco na área de compósitos, né, nesse quesito. Então, se formos pensar que você teria que colocar ou mesmo transportar uma hélice de uma turbina de geração de energia eólica de um outro material, né? Então, isso aumentaria a questão do custo, o consumo energético de você transportar e mesmo a questão da problemática da instalação dessas pás. Outro ponto importante é a parte dos painéis solares, né? Então, a presença do plástico nos painéis solares permitiu um alto desenvolvimento desses painéis, né? Uma tecnologia inovadora, a instalação desses painéis, a facilidade, às vezes, até de curvatura desses painéis. Então, tudo isso vem à tona com a presença dos plásticos. Então, falando nesse sentido também, já correlacionando a eficiência energética, carros e aviões tiveram uma redução absurda de peso, né? Além disso, se a gente for pensar num avião, por exemplo, a tendência é que no futuro, né, isso já está acontecendo aos poucos, mas no futuro, eles sejam praticamente 40% plásticos. E isso, o que permite essa situação? Que diminua a emissão de CO2 em 50%. Então, esse é um ponto também bastante relevante de se pensar. Indo para outras áreas, né, a área médica, a área da saúde, então, os tecidos de polipropileno, as seringas, então, a segurança no sentido de não haver contaminação, da redução dessa contaminação. Se pegarmos hoje, os aparelhos auditivos, eles são bem menores, são mais eficientes, são discretos, mesmo a de preservativos, né? Então, na prevenção das doenças, a questão das próteses, né? Sejam elas uma prótese de joelho, uma prótese de pé, enfim, né? Do corpo humano em si, ou mesmo a prótese dentária, né? São todas benefícios que o plástico trouxe. Junto a isso, a gente tem a parte das impressões 3D, que tem melhorado também muito a questão da rapidez e de ter uma prótese específica para cada paciente. Na questão da médica, entra a parte da liberação controlada de fármacos. Então, a gente sabe que alguns fármacos são bastante eficientes, no caso, eles acabam, né, resolvendo uma situação, mas às vezes o paciente tem, por exemplo, um problema de estômago. Então, com a liberação controlada, isso acaba sendo minimizado. Indo para a área alimentícia, é outro ponto importantíssimo, né? Se a gente for pensar nas embalagens, essas nossas embalagens passaram a proteger os nossos alimentos, desde o momento em que do transporte até o momento do consumo, ou seja, você tem uma vida útil desses alimentos bem maior, né? Você consegue evitar a contaminação, você consegue diminuir o desperdício, você tem uma segurança alimentar muito maior e um desperdício muito menor. Além disso, a gente pode pensar, né? Eu já comentei um pouco, mas no setor automotivo. Então, aí no setor automotivo, 3 pontos são importantes: o design, a segurança e a sustentabilidade. Né? Os automóveis, então, tem alguns automóveis mais populares que eles chegaram já a uma redução mais ou menos, né, de uns 300 quilos em peso, utilizando material plástico. Aí, nesse quesito, a questão do tanque de combustível, né, além de ser mais resistente, passa a ser mais seguro. Né? Lembrando que, claro, ele é composto de uma série de plásticos diferentes, é uma peça multicamada,
em que cada um desses plásticos, claro, tem uma característica específica e uma função, né, nessa utilidade, por exemplo, em que a gente tem que ter uma boa vedação, tem que ter uma boa resistência química, tem que ter um controle de pressão do líquido que está ali. Então, isso é bastante importante. Em relação ao para-choque, né, a capacidade de absorver mais impacto, de ser mais resistente à corrosão. Então, de maneira geral, os projetos têm sido cada vez mais leves, né? Tem algumas linhas, algumas marcas automotivas que já estão trabalhando muito nessa questão do plástico verde, né? Então, a utilização de, por exemplo, espumas de poliuretano utilizando óleo de mamona. Tem outras indústrias que estão buscando os materiais compósitos, que estão utilizando PET reciclado, né, para a composição de peças de automóveis. Então, isso tudo nos leva ao que foi bem colocado. Existe a questão do descarte, existe sim, mas a gente tem que buscar meios para que esse descarte, esse material extremamente rico em algumas características, seja reaproveitado, seja reutilizado, seja reciclado. Então, além da conscientização de usar menos, nós temos que, ao longo, a gente vê que isso já está acontecendo, mas não é ainda, né, numa porcentagem alta. O Reinaldo mesmo colocou ali a questão de que a porcentagem que é reciclada, mas tem que melhorar esses pontos, né? Então, com isso, os carros, os automóveis, enfim, né, vão ser mais leves, vão melhorar a aerodinâmica, vão ser mais sustentáveis, vão gastar menos combustível, tudo devido à utilização desses materiais. Os benefícios continuam, por exemplo, na área da construção civil. Aqui tem um dado muito interessante, né, quando a gente fala em tubos e conexões, né? Então, de novo, tudo acontece porque é mais acessível, mais durável, mais leve, é mais fácil de aplicar, é mais fácil de instalar. Então, tem alguns dados interessantes, de novo, dos últimos 20 anos, né, que os vazamentos de água, principalmente a água potável, eles reduziram praticamente 24% a 25% ao longo dos 20 anos, devido à utilização de tubulações e conexões de policloreto de vinila, que é o PVC, de polipropileno, de polietileno. Então, se a gente for pensar nas tubulações antigas que eram de ferro, a corrosão era muito mais rápida, os vazamentos, né, devido às conexões, ou mesmo a deteriorização do material, era mais comum. E hoje, com essa utilização, acaba sendo bastante interessante projetos nessas áreas, né, e a melhoria nesse quesito. Então, não só isso, como na drenagem, na parte elétrica, de gás, de comunicações. Aqui eu coloquei um exemplo bem interessante, né, que é um piso plástico. Hoje se usa muito esse termo, a madeira plástica, né, então, se a gente for verificar visualmente, né, de novo, como eu comentei do mármore, ele tem uma proximidade muito grande à madeira, né, e você pode ter a possibilidade de criar diferentes texturas. É um ambiente bacana, é um ambiente gostoso, é fácil de instalar, é leve, é fácil de limpar, né? E aqui é o interessante que muitas dessas madeiras plásticas utilizam material reciclado, né? Então, já é uma forma de você reciclar um material que está sendo descartado, né? Além disso, na agricultura, a gente também consegue fazer toda a parte do controle da irrigação, nas diferentes culturas e nos diferentes tipos de solo, consegue utilizar na proteção das plantações, nas estufas, né, para evitar a perda de geada, a perda por geadas ou por pragas, mesmo nos canteiros de plantação, aí nessa área, os plásticos biodegradáveis já estão sendo bastante utilizados, né, em que você não precisa removê-los desse ambiente, eles acabam até sendo, né, nutrientes para o solo e para a plantação. Então, você pode plantar, por exemplo, os morangos e deixar esse plástico lá
se decompor, desde que ele seja realmente biodegradável. Já vamos chegar nessa questão, né? Além disso, o setor eletrônico, com muitos benefícios na tecnologia, a área têxtil, né, com vestuário, couro sintético. Então, tudo isso, lembrando sempre daqueles nossos requisitos iniciais, né, a questão da versatilidade, da durabilidade, da resistência, da facilidade de processamento, do custo, né? Esse é um outro dado extremamente interessante, né? Como que o plástico vai proteger quem nos protege. Então, vamos pensar um pouquinho nos bombeiros, né? Em todos os itens que eles utilizam, quanto tem de plástico, né? Tanto nas roupas de aproximação, nos capacetes, botas, óculos, cintos, as próprias macas, né? No resgate, mangueiras de incêndio. Então, se a gente for pensar, puxa, se não fosse de plástico, que material poderia colocar? Então, vamos pensar ali na parte das mangueiras, se eu colocar um metal ou um capacete, então o peso desse material, porque às vezes a resistência, ela não é tão eficiente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos escudos ou em alguns óculos, alguns capacetes são feitos de policarbonato. O policarbonato é 200 vezes mais resistente ao impacto do que o vidro. Então, isso é um fator extremamente importante nesse sentido, tá? Então, diante dessa situação, é impossível a gente pensar num ambiente sem plástico. É possível a gente pensar no nosso dia a dia sem os plásticos, né? Tem N pontos positivos. O que a gente precisa é melhorar as situações para minimizar os impactos ambientais. Então, tem uma colocação muito bacana, né, do Miguel, que é o presidente da Plastivida e trabalha no Instituto do PVC, do policloreto de vinilo. Então, ele comenta que a educação ambiental é justamente a chave para a sociedade moderna, né? Então, ela vai continuar usufruir os benefícios dos plásticos, né? Eles estão em constante desenvolvimento e produção, né? Muitas formulações novas, muitos aditivos sendo colocados, muitas misturas de diversos plásticos buscando novas propriedades, mas que isso, né, seja de forma responsável, buscando sempre reutilização, reciclagem, né, no sentido de preservar, então, o planeta. Então, quando a gente fala nessas alternativas, o que a gente teria? A gente teria reutilização, teria reciclagem, teria incineração, os polímeros biodegradáveis e o mais importante de tudo, a conscientização, né, a educação ambiental. Então, quando a gente fala em reutilização, você vai reaproveitar esse material, esse plástico, enfim, ou que seja, né, qualquer material. A gente tem um exemplo aqui até das próprias garrafas de vidro, em outra função, né? Ela não deixa, o pneu não deixa de ser pneu, mas ele pode virar uma floreira. Quando a gente fala em reciclagem, isso já muda um pouquinho, que a reciclagem vai envolver novamente um processamento do material. Então, a gente vai ter uma transformação física, né, ou química, para ele ser utilizado de novo, ou na sua forma original, ou como matéria-prima. Então, tem muitos estudos em relação à utilização do PET na área de reciclagem química para ser aplicado nas formulações de tintas, né, como matéria-prima para a produção de outros materiais, ou como aqui o exemplo bem simples, né, em que uma garrafa PET vai virar uma vassoura. Então, você saiu da função de garrafa para a função de vassoura. Então, você mudou um pouquinho, né, fez uma transformação desse material. Dentro do conceito de reciclagem, a gente tem basicamente 3 tipos, né? A reciclagem primária e secundária, que também é conhecida como reciclagem mecânica. O que diferencia é que quando a gente fala da reciclagem primária, se utiliza um resíduo mais nobre, um resíduo pós-industrial. Então, este resíduo pós-industrial, inclusive, se você tem um controle, você pode utilizar para o mesmo fim, né, mesmo sendo grau alimentício, por exemplo, ou reciclagem secundária, que é a parte do resíduo pós-consumo, né? Além disso, a gente pode ter uma reciclagem química, voltar
a obter a matéria-prima principal, então você trabalha na questão da despolimerização, e ainda a reciclagem energética, que tem um valor agregado bastante interessante, porque o plástico é uma função, é um produto bastante energético, desde que se tenha o controle da emissão, né, dos gases e se retire ou se separe alguns materiais que são um pouco mais complicados nessa questão da geração de energia na questão da reciclagem energética, por exemplo, o PVC pela liberação do cloro. Alguns autores separam a reciclagem energética da incineração, tá? Esse é um ponto bem importante, a gente já vai falar um pouquinho da incineração. Então, lembrando, né, é bem interessante, se a gente for pensar no símbolo aqui da reciclagem, ele é um triângulo composto por 3 setas no sentido horário, e o que representam essas setas? Justamente isso, indústria, consumidor e reciclagem. Então, de novo, entra a parte da conscientização ambiental, né? E isso se define como um ciclo. Então, voltando à questão da incineração, como eu falei, alguns autores definem a reciclagem quaternária ou energética quando você utiliza o poder dessa energia que é gerada. E quando você simplesmente queima esse material, né, isso é muito comum, por exemplo, em materiais da área médica, em que você precisa todo o controle dos micro-organismos, enfim, né, então eles chamam de incineração. A incineração reduz drasticamente a quantidade de resíduos, né, no entanto, deve-se tomar cuidado com os gases que são gerados, então deve ter um controle muito forte nessa questão, e dependendo da situação, né, o custo de manutenção do incinerador é bastante alto, mas não deixa de ser uma possibilidade nessa questão dos resíduos. E, por fim, os polímeros biodegradáveis, né, biodegradáveis de verdade, né, da qual a ação resulta da ação dos micro-organismos, são materiais que são relativamente novos, então, se a gente for pensar, o processo de degradação em si, ele acontece em 2 etapas, né, e pode acontecer no conjunto desses vários fatores aqui apresentados. Quando a gente foca, né, na questão dos micro-organismos numa primeira etapa, e depois, numa segunda etapa, gerando CO2 e água, ou CO2, água, né, e metano, por exemplo, a gente tem a questão da biodegradação, né? Se a quebra da cadeia polimérica ou do plástico acontece, por exemplo, somente pela ação da água e do calor, não envolvendo os micro-organismos, então a gente tem um processo simples de degradação, né? Então, quando eu falo biodegradáveis de verdade é gerar CO2 e água e biomassa que não sejam outro contaminante para o meio ambiente. Senão você está resolvendo um problema e está causando outro no meio ambiente, né? Então, na área da saúde, a gente vê muita utilização dos polímeros biodegradáveis, seja nas suturas, nos implantes, para matrizes de liberação controlada de fármacos, né? Então, esses materiais são facilmente absorvidos pelo organismo, né? Não precisa, às vezes, um outro processo, por exemplo, para retirar uma sutura, enfim. São muito já utilizados, né? Me desculpem aqui a propaganda do hotel, mas são muito utilizados nesses artigos que têm um tempo de vida curto, né? Então, seja uma embalagem de fertilizante, seja um frasco de cosmético. Então, se a gente pega, né, as amostras lá de um shampoo, de um sabonete, você utiliza isso muito, né? Durante lá o período, durante até o dia em si. Tubetes de reflorestamento, em que você pode plantar, né, as mudas e manter, de novo, esses tubetes, né, no sentido de que vai acabar gerando até nutrientes para a própria planta. E, dentro disso, né, o Ministério do Meio Ambiente coloca, né, essa questão, resumindo ou agregando tudo que a gente viu, do princípio dos 3 R's, né, que é reduzir, que é o mais importante, né? Só que algumas situações a gente não consegue. Claro que reduzir significa puxa, eu tenho a possibilidade de não ir canudinho para tomar um refrigerante. Então, isso é uma questão da redução,
né? Eu tenho a possibilidade de levar uma sacola no supermercado e não pegar a sacola plástica. Isso também é uma redução. Então, consumir menos produtos, né, plásticos. E, preferencialmente, né, com isso, gerar menos resíduos. Reutilizar, né, então usar novamente, como a gente viu alguns exemplos, e reciclar, né, você gerar outros materiais ou usar como matéria-prima para outros produtos. Ainda, um instituto, uma organização sem fins lucrativos, né, que é o ACATO, ele sugere um quarto R, que seria o repensar, né, que cai muito dentro do que o professor Reinaldo colocou, da questão da conscientização. Então, refletir sobre os nossos atos de consumo e os impactos que eles podem provocar sobre nós mesmos, sobre a economia, sobre as ações sociais, sobre a natureza e sobre o nosso futuro. Então, diante do que foi apresentado, a minha pergunta é possível uma vida sem plástico? É possível, né? Como aquela coisa, todo plástico é biodegradável? Sim, só que uns demoram 400, 500 anos, mas eles são biodegradáveis. O problema é tempo, né? E desse acúmulo no meio ambiente. Então, a vida seria possível, mas ela seria muito diferente. Então, vamos pensar na emissão dos gases, né? Do efeito estufa. Se a gente tiver que transportar madeira, tiver que transportar vidro, tiver que transportar cerâmica, né? Vamos pensar ali na questão dos alimentos, na conservação, na questão da área médica, que aí você vai ter que trabalhar com outras técnicas para esterilizar e reutilizar esses materiais, e assim por diante. Então, ela seria possível, mas diferente, e não necessariamente mais sustentável. Então, diante disso, a relação entre o plástico da sociedade é extremamente importante, só que ele deve ser utilizado no lugar e de forma correta, né, para proporcionar uma vida melhor, mais facilitada. E a gente vê que ao longo está acontecendo, eu acho que tem um futuro promissor, tem muitas coisas ainda a serem feitas, mas que a sociedade vem se tornando mais harmônica a partir do ponto em que chega a informação correta e científica sobre as características desse material plástico. Então, eu finalizo a minha apresentação com a pergunta contrária: plásticos, porque sim. Né? Então, eu sempre vou defender, claro que vou trabalhar e sempre trabalho nessa questão do meio ambiente, mas acho que os plásticos, eles são extremamente importantes no nosso dia a dia. Eu agradeço, né, de novo, a comissão organizadora da Semana do Ambiente. É um prazer poder estar discutindo um assunto tão da atualidade, tão importante como esse. Agradeço à universidade pela oportunidade, né, ao laboratório de pesquisa dos materiais poliméricos, né, na qual a gente desenvolve muito dessas aplicações tecnológicas e também de soluções para minimizar os resíduos plásticos, né, que é o laboratório, então, aqui do Departamento de Química e Biologia da sede Curitiba. E obrigada a todos pela atenção. Desejo uma boa tarde, né? Nós vamos continuar ainda na nossa discussão, mas eu estou à disposição. Muito obrigada.